Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá, hoje a gente vai mergulhar no caderno de número 8 e o tema é duplo e bem a cara do serviço extrajudicial moderno, né? Sem prote e emolumentos no tabelionato de protesto. De um lado a gente tem a tecnologia que mudou o jogo todo, do outro as regras do dinheiro, que é onde, assim, moram os detalhes mais perigosos para a prova. A nossa missão aqui é ir um pouco além do texto da lei. A gente quer decodificar como a Semprot, essa central eletrônica, funciona na prática e, principalmente, desvendar a lógica por trás de quem paga, quando paga e por que paga os emolumentos. O foco é mirar direto naquilo que a FGV adora cobrar, aquela vírgula, aquele detalhe que muda tudo. Exatamente. O ponto central, e o professor Lessa sempre enfatiza isso, é conectar os pontos. Não adianta só decorar o que é a Semproset sem entender por que ela foi criada, sabe? Ao memorizar as regras de emolumentos sem compreender a política pública que está por trás delas. O objetivo é construir um raciocínio que te blinda contra qualquer pegadinha. Ótimo, então vamos começar a desempacotar isso. A Semproset me parece ser o ponto de partida de toda essa modernização. O que é exatamente essa Semproset e por que ela se tornou tão fundamental? Bom, Semprot é a sigla para Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliões de Protesto. Na prática, é como se fosse um grande cérebro digital que conecta e padroniza a operação de todos os tabelionatos de protesto do Brasil. Ela foi criada pela Lei 13.775 de 2018, que incluiu o artigo 41A na nossa Lei de Protesto, a 9.492. Basicamente, ela tira o protesto daquela esfera puramente local, sabe? E leva para uma plataforma nacional. E essa adesão, ela foi tranquilo? Imagino que, tabelionatos mais antigos ou em locais mais remotos pudessem ter alguma resistência a um sistema, assim, nacional, unificado. Como é que a lei tratou isso? Então, essa é uma pergunta excelente porque ela toca justamente no ponto mais cobrado em prova, a obrigatoriedade. A lei não deu margem para discussão. A adesão à CNProvei, ela não é uma escolha, não é facultativa. O artigo 257 do Código Nacional de Normas do CNJ é taxativo. A adesão é obrigatória e imediata para todos. E se não cumprir, tem responsabilização disciplinar. Não teve período de adaptação, nem exceção para serventias menores. Assumiu o cartório, a integração tem que ser imediata. É o tipo de coisa que a FGV adora, né? Criar um cenário onde um tabelião alega uma dificuldade técnica para não aderir, e a resposta é sempre a mesma. A obrigação é inafastável. Entendido. Então é um sistema compulsório, uma espinha dorsal para todo o serviço. E na prática, para o cidadão, para uma empresa, quais são as funcionalidades? O que eu consigo fazer na CNProvei sem sair de casa? Física ou jurídica pode acessar a plataforma, digitar o CPF ou CNPJ e verificar se existe algum protesto no nome dela. É uma ferramenta de cidadania, de saúde do crédito mesmo. E aqui tem um detalhe que parece muito simples, mas que eu sei que derruba muito candidato, que é a diferença entre essa consulta e a certidão. Como a gente pode deixar isso bem claro? É a distinção crucial. O que a CNProtel oferece de graça é a informação indicativa. Ela vai te dizer, sim, existe um protesto para este CPF, ou não, não há protestos. Isso é gratuito. Agora, a certidão de inteiro teor, aquele documento formal, com fé pública, que detalha tudo, que serve como prova em juízo, essa continua sendo um serviço pago. É um ato do tabelião que gera emolumentos. Certo. Confundir a consulta gratuita com a certidão gratuita é um erro que pode custar a questão. Além dessa consulta, o que mais a plataforma faz, por exemplo, para os credores? Para os credores, especialmente os grandes, como bancos, varejistas, a Semprot é uma revolução. Ela permite o envio de títulos para protesto de forma totalmente eletrônica. Imagina um banco que precisa protestar milhares de boletos por dia. Antes era um processo físico, caro, lento. Hoje é um fluxo de dados. A central também fornece os instrumentos de protesto em formato digital,
recebe a carta de anuência para cancelamento eletronicamente. Ah, o que dispensa é o reconhecimento de firma físico, né? Exato. Elimina essa etapa. E ainda publica os editais online. Ou seja, ela digitalizou o processo de ponta a ponta. Isso me leva a outra questão. Esse cérebro digital, ele conversa com outros sistemas do governo ou ele opera como uma ilha de informação? Ele foi projetado para ser o exato oposto de uma ilha. O conceito-chave aqui é interoperabilidade. A Semproter dialoga com outros sistemas e a conexão mais importante hoje é com o SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. O SERP, que foi criado pela Lei 14.382 de 2022, certo? Isso. E quando você diz que eles dialogam, tecnicamente, o que isso significa? É um sistema entrando no outro? É uma boa pergunta. A integração acontece por meio de uma coisa chamada API, que é uma interface de programação de aplicação. A gente pode pensar nisso como se o portal do SERP fizesse um pedido direto para a Semproter. Tipo um delivery de dados, sabe? Interessante. Ele não precisa entrar na plataforma e procurar. Ele pergunta de forma automatizada. Semproter, tem protesto para esse CPF? E a Semproter entrega só essa resposta, de forma instantânea e segura. Entendi. É uma conversa direta e específica entre os sistemas. Exatamente. Garante velocidade, precisão, sem expor dados desnecessários. O resultado prático é que, ao acessar o SERP para ter uma visão completa sobre o imóvel, por exemplo, a informação sobre protestos já está lá, integrada. É a concretização da ideia de um balcão único de serviços públicos digitais. Perfeito. Então a Semprot criou uma infraestrutura digital super eficiente para o protesto. Mas toda essa modernização levanta uma questão inevitável. Quem paga a conta dessa eficiência toda? E como essa agilidade impactou as regras de quem paga e quando? É aí que a gente mergulha no universo dos emolumentos certo. Perfeita transição. É exatamente essa a conexão. A tecnologia otimizou o serviço e a legislação teve que modernizar a forma de remunerar esse serviço. E o ponto de partida para entender os emolumentos, que é algo que sempre aparece em provas teóricas, é a sua natureza jurídica. Esse é um tema que sempre me pareceu um pouco abstrato, mas que eu sei que tem consequências práticas gigantescas. Afinal, emolumento é um preço, como de um produto, ou é um tributo? Olha, por muito tempo houve um debate intenso sobre isso, mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo. Ele consolidou o entendimento de que emolumentos têm natureza jurídica de tributo, da espécie taxa. Eles são a contraprestação por um serviço público específico e divisível, que é prestado ao contribuinte ou colocado à disposição dele. Ok, então é uma taxa. Na prática, essa definição do STF funciona como um escudo para o cidadão? O que isso impede que aconteça? Funciona exatamente como um escudo. Dizer que emolumento é taxa significa que ele está sujeito a todos os princípios constitucionais tributários. O mais importante é o da legalidade estrita. Um pabelião não pode, da noite para o dia, inventar uma taxa de urgência ou aumentar o preço do serviço por conta própria. Ah, entendi. Qualquer criação ou aumento de emolumentos depende de uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa, seguindo todo o rito formal. E mais, se submete ao princípio da anterioridade, ou seja, a lei que aumenta o valor não pode ser aplicada no mesmo ano em que foi publicada. Isso protege o cidadão de aumento e surpresa e cobranças arbitrárias. Isso deixa tudo muito mais claro. Agora, vamos à grande mudança prática. A regra do pagamento. Antigamente, quem queria protestar tinha que pagar adiantado. Como funciona hoje o chamado pagamento postergado ou diferimento? Essa foi uma mudança de filosofia. O sistema antigo do depósito prévio, ele partia do pressuposto de que o credor deveria arcar com o custo de cobrar a sua dívida. O novo Código Nacional de Normas, no provimento 149 de 2023, inverteu essa lógica. Ele se baseou no Código Civil, que diz que as despesas do pagamento correm por conta do devedor. Então a norma estabeleceu que o mais lógico é que os emolumentos sejam pagos pelo devedor, no momento em que ele quita a dívida ou cancela o protesto. O credor, que já está no prejuízo,
não precisa desembolsar mais dinheiro para exercer seu direito de cobrança. Mas esse benefício de não pagar adiantado vale para todo mundo, sem nenhuma exceção? Ou existe um mapa do Tesouro com as regras que a gente precisa saber para a prova? Existe, e o artigo 370 do Código Nacional de Normas é exatamente esse mapa. A gente tem duas situações distintas. A primeira regra é a regra incondicional. Ela se aplica a credores específicos independentemente do título. São eles as instituições do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, bancos, financeiras, e os entes públicos quando cobram dívida ativa via CDA. Certo. Para esses, o diferimento é absoluto, não importa se a dívida tem 1 dia ou 10 anos. E para todos os outros? Para mim, pessoa física, para uma padaria, uma startup? Aí a gente entra na regra condicional. Qualquer outra pessoa, física ou jurídica, também tem o direito de protestar sem pagamento prévio, mas com uma condição fundamental. O título precisa ter sido emitido ou vencido há menos de 1 ano. Ah, então tem um prazo. Exato. E esse prazo de 1 ano é a pegadinha clássica da FGV. Vamos tornar isso bem prático. Digamos que uma costureira autônoma emitiu uma nota fiscal por um serviço e a nota venceu há 6 meses. Ela pode ir ao cartório e protestar sem pagar nada na hora? Sim, perfeitamente. Como o título tem menos de 1 ano, ela se enquadra na regra condicional e tem direito ao diferimento dos emolumentos. Ela só precisa apresentar o título e os documentos e pronto. E se essa mesma nota fiscal tivesse vencido há, 14 meses? Aí a situação muda. Como o prazo de 1 ano foi ultrapassado, o tabelião poderá exigir o depósito prévio dos emolumentos para realizar o protesto. É esse detalhe do prazo que o examinador vai usar para testar o conhecimento do candidato. E existem regimes ainda mais específicos. Eu penso nas microempresas, empresas de pequeno porte. A legislação geralmente tenta proteger essas empresas. Elas têm algum tratamento especial nisso? Sim, e é um benefício muito relevante que vem da Lei Complementar 123 de 2006. As MEIs e EPPs têm 2 vantagens principais. A primeira é uma isenção de acréscimos. Elas pagam o emolumento, que é a remuneração do tabelião, mas são isentas de todas as outras parcelas que compõem o valor total. Taxas por Estado, para o Tribunal de Justiça, contribuições para fundos, isso tudo cai fora. O que barateia bastante o custo, imagino. Significativamente. E a segunda vantagem é sobre o meio de pagamento para quitar a dívida no cartório. O tabelião não pode exigir que uma MEI ou EPP pague com cheque administrativo ou visado. Ele é obrigado a aceitar um cheque comum emitido pela própria empresa. Sério? Mesmo com risco? Sim, mas, claro, o cancelamento do protesto só vai ser efetivado depois da compensação do cheque. Mas é uma medida que facilita muito a vida do pequeno empresário, que nem sempre tem acesso fácil a um cheque administrativo. É um detalhe que o professor Lessa aponta como de alto potencial para questões discursivas. Essas regras parecem cobrir a maioria dos casos, mas o mundo real é complicado, né? O que acontece com toda essa lógica de pagamento quando um juiz, no meio do caminho, manda parar tudo e sustar o protesto? Para quem vai a conta nesse limbo jurídico? O fluxo para sustação judicial é bem definido para evitar esse limbo. Se um juiz concede uma liminar e determina a sustação provisória, o título fica congelado no tabelionato. O protesto não é lavrado e ninguém paga emolumentos naquele momento. Fica tudo em suspenso, aguardando a decisão final do juiz. E se, ao final do processo, o juiz decide que a dívida era mesmo indevida e torna a sustação definitiva? Nesse caso, o título é encaminhado para o juízo onde o processo tramitou. A responsabilidade pelos emolumentos, pelos atos que o tabelião já praticou, como a intimação, por exemplo, vai ser da parte que perdeu o processo. Que geralmente é o credor que fez a cobrança indevida. Exatamente. O juiz define isso na sentença. Faz sentido. E no cenário oposto, se a liminar de sustação cai e o juiz diz pode protestar. Se a ordem de sustação é revogada, o tabelião deve lavrar o protesto imediatamente. A partir daí, a regra geral volta a valer. Os emolumentos serão cobrados do devedor quando ele for pagar o título ou, eventualmente, pedir o cancelamento. O sistema sempre busca que o ônus financeiro final recaia sobre quem deu causa ao problema, que é o devedor.
Excelente, a lógica está bem amarrada. Para garantir que tudo isso fique na memória, vamos fazer uma rodada rápida de revisão no estilo do flash memo do caderno, com os pontos mais quentes que a gente discutiu. Ótimo. É a melhor forma de consolidar. Vamos lá. Primeira, adesão à CNPROT. É uma escolha do tabelião ou uma imposição? Imposição. É obrigatória e imediato para todos. Sem brechas. E se não fizer, é infração disciplinar. Segunda, quer saber se meu nome está sujo no protesto? Tenho que pagar para consultar na CNPROT? De forma alguma. A consulta indicativa sobre a existência ou não de protesto é sempre gratuita para qualquer pessoa. A certidão detalhada, essa sim é paga. Terceira, a pergunta de R$1 milhão. Qual a natureza jurídica dos emolumentos? Tributária, da espécie taxa. E por isso está amarrada aos princípios do direito tributário, como legalidade e anterioridade. Quarta, um caso prático. Uma construtora quer protestar uma nota promissória vencida há 2 anos. Ela pode fazer isso sem adiantar os emolumentos? Não. O benefício do diferimento para pessoas jurídicas comuns só vale para títulos com menos de 1 ano de vencimento. Nesse caso, o tabelião pode sim exigir o pagamento prévio. E a última, sobre uma ferramenta mais recente. O que é a solução negocial prévia, a SNP, e qual a mágica dela em relação aos emolumentos? A SNP é fascinante. É uma funcionalidade dentro da CNPROT que cria uma mesa de negociação virtual antes que o protesto seja efetivado. E a mágica, o grande incentivo, é que se houver acordo com desconto, os emolumentos do tabelião serão calculados sobre o valor que foi efetivamente pago. E não sobre o valor original da dívida? Exatamente. É uma forma muito inteligente de estimular a autocomposição e o acordo. Em síntese, a mensagem principal do professor Lessa neste caderno é dupla, sabe? A Senoproto não é apenas uma ferramenta, ela é a espinha dorsal de um sistema de crédito nacional muito mais ágil e transparente. E as regras de emolumentos, especialmente o diferimento, elas refletem uma política pública clara de facilitar o acesso à recuperação de crédito, transferindo o ônus financeiro para quem realmente deve. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Com a digitalização completa via CNPROT e a criação de mecanismos de negociação como a SNP, o tabelião de protesto não estaria evoluindo, deixando de ser um mero formalizador de cobranças para se tornar um verdadeiro gestor de conflitos creditícios, um agente crucial da desjudicialização? Fica aí o pensamento. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. A reflexão do nosso encontro de hoje é inspirada em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que o estudo rigoroso seja a forma de honrar a missão que cada um almeja. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixem nos comentários qual tema vocês gostariam de ver analisado.